Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico. Esse é o nosso canal para falar sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida. Bom, vou falar hoje sobre um tema cada vez mais comum dentro do meu consultório, que é a fibromialgia. A fibromialgia é uma condição que acomete muito mais mulheres do que homens. Eu realmente nem tenho homem com fibromialgia, até porque em homens ela se manifesta diferente, se manifesta como uma síndrome miofacial, dores sempre nos mesmos lugares. E uma das características da fibromialgia é justamente ser dores migratórias. São mulheres que relatam dores no músculo, né? Se você buscar a raiz aqui, ó, o mi é de músculo e algia quer dizer dor. Então é uma síndrome de uma dor muscular que vai migrando, não necessariamente vai estar sempre no mesmo lugar. Eu percebo que muitas mulheres que têm essa doença, elas não conseguem tratar, elas conseguem simplesmente amenizar, só amenizar as dores. E vem até mim, basicamente, todas elas tomando antidepressivos. Então vamos entender um pouquinho mais sobre a fibromialgia e o que essa pessoa, essa paciente pode fazer para realmente melhorar muito mais a sua condição de vida, a sua qualidade de saúde. A fibromialgia ela é considerada dentro da medicina uma doença órfã. Por que órfã? Porque quando se descobriu, não se sabia para quem entregar, para que especialista entregar, porque não enquadrava com nenhuma especialidade. E acabou que ficou para a reumatologia. Então hoje, quando se fala em fibromialgia, o clínico geral, o médico que vai encaminhar, ele encaminha para a reumatologia. Mas na verdade eu continuo achando que é uma doença órfã, realmente ela não se enquadra em nenhuma especialidade e também não na reumatologia. Mas vamos dividir aqui em dois vetores, duas coisas extremamente importantes que a gente deve entender para poder falar sobre fibromialgia. Ela é classificada como uma mitocondriopatia. Ó que nome feinho, difícil de entender, mas a gente vai decifrar isso aqui. Mitocondriopatia. Patia de patologia, né? E mitocôndria? Vamos lá, vamos para aquela aulinha de célula. Já falamos diversas vezes aqui no nosso canal sobre mitocôndria. A célula tem o núcleo e a célula tem as organelas, que existe o ribossomo, retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi, várias organelas, e a gente fala aqui hoje sobre as mitocôndrias. Bom, o que temos que saber sobre mitocôndrias? Na mitocôndria ocorre um processo chamado ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs é onde se forma ATP. ATP é adenosina trifosfato. ATP é a molécula da energia vital. O corpo precisa de ATP para desenvolver todas as suas funções, seja o que for. Todos não, 98% dos processos do corpo são considerados processos fisiológicos ativos, ou seja, gasta energia e essa energia vai vir do ATP. Então, por isso que mitocôndria é uma organela tão importante da nossa célula. E olha aqui, o que eu escrevi? Mitocondriopatia, ou seja, é uma doença da mitocôndria. Então, na fibromialgia, eu tenho um déficit de produção de ATP. Então, a mulher aqui, ela produz menos ATP. Com menos ATP, eu vou ter um processo isquêmico. Eu vou ter uma isquemia. E com a isquemia eu vou ter a dor. Então a dor ela vem dessa cascata. Eu tenho menos produção de ATP, com isso eu vou ter um processo isquêmico e com isso eu vou ter a dor. Então isso é o que a gente botou nesse vetor. E do outro lado, isso é uma coisa, não é um consenso, mas com certeza dentro do meu consultório eu percebo isso. Os pacientes eles têm uma exacerbação, uma piora da fibromialgia, porque apresentam aqui uma condição chamada disbiose. O que é a disbiose? É o desequilíbrio
da flora do intestino, do que a gente chama microbiota, né? A flora bacteriana do intestino. Por quê? Porque o intestino, ele produz 90% de um neurotransmissor chamado serotonina. Serotonina. A serotonina é o neurotransmissor do bem-estar, conduz sensações de bem-estar, mas também está associado à questão da tolerância à dor, tá? Do limiar da dor. Então, quanto menos você tem serotonina, mais você vai sentir a dor da fibromialgia. Estamos juntos até aqui? Então vamos entender o que eu, médico, posso fazer para melhorar essa condição da minha paciente. Bom, se eu estou falando que eu tenho aqui um déficit do ciclo de Krebs e com isso eu estou produzindo menos ATP, eu vou entender que ciclo de Krebs ele é um processo que, para ocorrer perfeitamente, ele depende de alguns cofatores. Tem cofatores que não podem faltar aqui. Vou botar aqui embaixo, ó. Vou botar 5 cofatores que não podem faltar para que eu tenha um ciclo de Krebs funcionando ativamente. Vamos lá. Primeiro cofator, magnésio. Outro cofator, a D-ribose. A carnitina, L-carnitina. Coenzima Q10, ou biquinona, ou biquinol, que também é a fase melhorada da coenzima Q10, e ácido alfa-lipóico, ou lipólico, tanto faz. Alfa com F ou com pH também, tanto faz. Esses 5 cofatores são fundamentais para que o meu ciclo de Krebs ele tenha uma funcionabilidade perfeita. Então aqui eu até recomendo que os pacientes usem a forma do magnésio dimalato, porque o ácido málico ele vai melhorar ainda mais o ciclo de Krebs. Eu uso nos meus pacientes magnésio dimalato, uso D-ribose, uso carnitina, uso coenzima Q10 e uso ácido alfa-lipóico. Aqui eu já estou melhorando a mitocôndria, estou dando um suporte para aumentar o ATP. E aqui, falando de serotonina, o que eu tenho que fazer? Assim, de forma imediata, quando o paciente chega até o consultório, eu vou usar os cofatores para a produção de serotonina, né? Que, vamos botar para cima aqui então, serotonina, que é o aminoácido triptofano, ou eu posso usar já a forma dele de 5-hidroxitriptofano. Eu preciso aqui de magnésio, aí o magnésio entra 2 vezes. Eu preciso do piridoxal-fosfato, que é a vitamina B6. E eu preciso da vitamina B3, que é o ácido nicotínico, a niacina. Então aqui eu já prescrevo para o meu paciente todos os cofatores, para o aminoácido e os cofatores para eu produzir serotonina, e com isso eu não preciso usar antidepressivo no meu paciente, eu estou dando a forma natural, isso aqui é um antidepressivo natural, e eu prescrevo esses cofatores aqui. Isso aqui é o primeiro passo. Aí, obviamente, eu vou trabalhar esse intestino que está em desbiose, porque eu também não quero ter um paciente que tenha que tomar isso aqui para sempre. Por mais que seja só nutriente, só vitaminas, eu não tenho porque dar para a vida toda alguma coisa que talvez não seja necessário. Como é que eu vou tratar a desbiose desse meu paciente? Primeira coisa é com uma alimentação anti-inflamatória ao intestino. Então é um processo onde a nutricionista que trabalha comigo prescreve uma alimentação que não contenha beta-lactoglobulina, que não contenha casomorfina, caseína, né? Beta-lactoglobulina, caseína, glúten, milho, amendoim, tudo que for transgênico e que tenha quantidades excessivas de fungo. O amendoim tem muito fungo. Então eu faço uma dieta tirando todos os alimentos tóxicos, boto muito alimento natural, alimento que é não processado, não industrializado, e prescrevo para esse paciente
algumas coisas que vão melhorar a membrana intestinal. Então aí eu uso glutamina, uso pré e probiótico, uso vitamina A, tudo coisa para ir melhorando o intestino. Então eu vou tratando a desbiose para que eu reverta isso daqui para o que eu chamo de simbiose ou eubiose, né, que é quando fica o intestino todo equilibrado. E eu vou também garantir aqui que eu tenha mais números de mitocôndria na célula, porque eu posso mexer nisso. Primeiro, que eu tenho que entender que nem todas as células têm o mesmo número de mitocôndria. Células de tecido muscular chegam a ter até 2.000 mitocôndrias. Células de tecido adiposo podem ter apenas 40 mitocôndrias. Então, se eu estou dizendo que a mitocôndria é tão importante, o que é mais legal você ter no teu corpo? Tecido adiposo, que não vai produzir ATP, ou ter tecido muscular, que vai produzir muito ATP, né? Que já começa a ficar claro que mudar a composição corporal do paciente quando ele é gordinho é extremamente importante. Como que eu posso fazer para aumentar o número de mitocôndria dentro da minha célula? Aí eu vou continuar aqui com duas flechinhas para a gente falar de aumento de mitocôndria. Eu tenho duas estratégias que eu posso utilizar aqui. Vamos botar aqui, ó, mais mitocôndria. O que a gente chama de biogênese mitocondrial, aumento de mitocôndrias. Eu posso fazer isso com duas estratégias. Primeiro, com atividade física. Mas aqui eu já tenho o primeiro problema, que esse paciente muitas vezes vai ter mais dor com atividade física. Por quê? Como não tem uma produção de ATP, a atividade física vai fazer com que haja um aumento da isquemia e com isso ele vai aumentar o ácido lático. E o ácido lático pode doer muito. Então, eu preciso do exercício para melhorar o paciente, mas possivelmente ele vai ter dor ao iniciar o exercício. Então, como é que eu faço com isso? Primeiro, eu vou orientar o paciente a começar essa atividade física muito lenta. Eu vou falar assim, ó, 5 minutos. Começa com 5 minutos, porque eu não quero que ele se sinta com dor e desestimule a continuar o exercício. Então, 5 minutinhos. Uma outra coisa que eu posso fazer é 30, 40 minutos antes de ele começar o exercício físico, eu posso dar para ele um açúcar chamado D-ribose, que eu botei ali antes no ciclo de Krebs. A D-ribose, ela é interessante porque ela é um açúcar que vai para uma outra via. Vai pela via das pentoses e não pela via do ciclo de Krebs. A glicose vai pela via do ciclo de Krebs para produzir energia. A D-ribose, como ela só tem 5 carbonos, a glicose tem 6 carbonos, a D-ribose tem só 5. Ela vai pela via da pentose. E na via da pentose eu consigo produzir energia por uma via que no meu paciente com fibromialgia é uma via deficitária. Então, eu uso isso aqui como um artifício. Eu dou alguns gramas de D-ribose meia hora antes da atividade física. E percebo que muitas pacientes conseguem fazer atividade, elas me relatavam que antes doía, aí eu uso D-ribose aqui antes e está tudo certo. Elas conseguem fazer 5 minutinhos, vai evoluindo para 10 minutinhos, até que consiga chegar no que é o mínimo que a gente precisa aí, que são 20 minutos por dia. Isso é o mínimo, né? Daí para mais. Bom, então aqui a via da atividade física é importante entender essa dificuldade que o paciente com fibromialgia tem, mas que é necessário, ele tem que fazer, começa na velocidade, no que ele conseguir, no tempo dele, e eu tenho como usar isso daqui como um recurso. Outra maneira de eu estimular aqui o aumento de mitocôndria, porque a atividade física, ela aumenta a mitocôndria. Outra maneira, a gente chama de reduzir a ingesta calórica, né? A gente diminui aqui a ingesta calórica em mais ou menos 30 a 40%. Quando eu tirar do meu paciente, quando eu determino qual é a taxa metabólica basal desse paciente, eu posso fazer isso através de alguns cálculos ou através
de um calorímetro, calorimetria indireta. Também é um padrão ouro para determinar isso. A partir daí, eu faço uma dieta tirando 30 a 40% da alimentação desse paciente. Isso é a restrição calórica. Aí eu vou aumentar muito uma coisa chamada AMPK, que é adenomonofosfato quinase. A adenomonofosfato quinase vai aumentar muito a sirtuína, e a sirtuína vai fazer com que dentro da minha célula eu tenha que fazer uma espécie de reciclagem na mitocôndria. Lembra que eu falei que mitocôndria era apenas uma das organelas da célula, né? E que eu tinha outras, como ribossomo e complexo de Golgi. Então, aqui, quando eu faço a restrição calórica, eu aumento meu AMPK, ele estimula as sirtuínas, e as sirtuínas, que são 7 as sirtuínas que a gente conhece, elas vão fazer com que os detritos que o ribossomo e o complexo de Golgi iam botar para fora da célula, esses detritos eles vão ser reutilizados pela mitocôndria. A mitocôndria vai ter que dar conta de processar os detritos que iam fora pelo ribossomo e pelo complexo de Golgi. E quando a mitocôndria começa a ver que ela tem então que trabalhar mais, a célula começa a produzir novas mitocôndrias aqui dentro. Isso é a segunda maneira de aumentar a minha biogênese, a minha biossíntese de mitocôndria. Uma com atividade física e a segunda com a ingesta calórica, promovendo a necessidade dessa reciclagem. Eu botei só duas aqui, mas tem mais uma coisinha, que é a chamada pirroloquinolinoquinona. Pirroloquinolinoquinona, PQQ. A PQQ está muito em alta hoje, né? Porque todo mundo quer mais energia e como ela você pode tomar PQQ, você manda manipular ou compra pronto e toma PQQ. Ela é um produto pronto que você consegue fazer um aumento significativo da tua biogênese mitocondrial. Então aqui, botamos isso como, né, um complemento. A pessoa com fibromialgia, além de tudo que a gente falou antes de apagar o quadro aqui, melhorar a condição da mitocôndria, do ciclo de Krebs, melhorar a condição do intestino, fazer atividade física, restrição alimentar e tomar alguns miligramas aqui de PQQ. Tudo isso é o que eu tenho feito no meu consultório e tem mostrado uma melhora muito legal das queixas dessas pacientes com fibromialgia. É óbvio que esse vídeo é só para um esclarecimento do que é a fibromialgia, porque como tem muita mulher que tem essa doença, eu sou a favor de que todo paciente que carrega alguma doença com ele tem que entender o que está acontecendo no próprio corpo, porque só assim que ele consegue também mudar, né, mudar sua condição de doença. É possível melhorar muito. Eu tenho pacientes que realmente nunca mais sentiram dor. Então, se é possível, eu acho que você precisa buscar essa cura, né? Buscar essa melhora dessa condição, ao invés de ficar aprendendo a conviver com a dor o resto da vida. Então, não dei tratamento, não falei, eu trouxe aqui, eu expus um pouco do que acomete o paciente com fibromialgia para que você, se porventura tenha, se ouviu isso daqui e se identificou, você possa procurar profissionais de saúde competentes para trabalhar contigo. E aqui você precisa então de um médico com uma visão assim completa dessa doença, você precisa de um nutricionista para tratar o teu intestino, para que você possa aumentar a tua produção de serotonina, e você precisa de um preparador físico que tenha esse conhecimento bioquímico para não colocar você numa esteira e ficar ali talvez não acreditando que você tenha dor, achando que você está fazendo fiasquite aguda, né? Não, ele tem que entender que realmente você pode estar produzindo muito ácido lático e isso vai limitar o teu exercício. Então ele tem que entender como que ele pode manejar isso. Então aqui eu vejo no mínimo 3 profissionais, no mínimo, que você precisa para lidar com essa doença, ok? Pessoal, se você gostou do vídeo, dá um likezinho, compartilha esse vídeo. Se não está inscrito no canal ainda, se inscreva.
Aqui abaixo do vídeo tem um link que, se você se inscrever, você vai fazer parte de uma lista VIP de pessoas que recebem conteúdo exclusivo do meu canal todas as semanas, ok? Por hoje era só isso. Muitíssimo obrigado. Namastê.